Deixa eu só começar a gravar aqui, peraí. Aula passada, pessoal, a gente conversou sobre o conceito de hegemonia, certo? Agora a gente vai retomar com a ajuda do texto que a gente está trabalhando, essa ideia da hegemonia europeia, porque a aula passada a gente falou da questão da hegemonia, mas a gente usou um outro país para entender o conceito. Que país foi esse mesmo? Estados Unidos, Europa. Estados Unidos. Estados Unidos, né? Então a gente pensou para entender o conceito de hegemonia, a gente utilizou os Estados Unidos. Então agora a gente vai falar do conceito da hegemonia considerando o continente europeu. Como que a Europa exerceu essa hegemonia, tá? Então vamos lá. A hegemonia europeia é a divisão do mundo em em Ocidente e Oriente, né? Então, na verdade, a primeira coisa que a gente precisa entender com clareza é que a Europa foi hegemônica por 500 anos, praticamente, né? Então, a hegemonia europeia, ela começa lá nas grandes navegações, né? Então, do século XV, e ela dura até o início do século XX, né? Então, passa o século XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, e o início do século XX, quando ela perde um pouco da relevância, perde um pouco dessa força hegemônica, no fim da Primeira Guerra Mundial, né? Devido aí justo aos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial, a Europa fica fragilizada, vamos dizer assim, e acaba perdendo um pouco dessa influência. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem os Estados Unidos se aproveitando realmente dessa fragilidade momentânea da Europa para tomar posse desse lugar hegemônico. Então, no mesmo momento que a Europa começa a perder a sua força hegemônica, perder a sua hegemonia, que era exclusiva, e foi exclusiva por aí mais de 500 anos, os Estados Unidos tenta começar a ocupar esse espaço que a Europa está deixando aberto, né? Como eu disse para vocês, quando vocês estudarem história, as grandes guerras, que vocês vão estudar esse ano, essa parte vai ajudar a construir, deixar com mais clareza esse ocupar espaço, né? Bom, nesse período, a hegemonia europeia, ela está baseada nos processos de descobrimento, né? Então, as grandes navegações e aquilo que a gente estuda como era dos descobrimentos, né? Que nada mais é que o período de colonização aí de terras que a Europa julgava e que estavam lá, estavam ali para ser realmente utilizadas e eles tomarem posse daquilo. As terras que eles incorporaram, né, são terras muito específicas, né? A África, a América e Oceania, tá certo? Então, nesses territórios, eles chegaram, eles passaram pelos processos de colonização, aquilo que a gente já conversou e que vocês já estudaram em história também, que a ideia, né, chegou lá, foi se apropriando da terra, escravizou a população que existia nesse lugar, e tudo aquilo que tinha um valor econômico interessante, que eles poderiam angariar dinheiro aí, eles se apropriavam disso e iam incluindo esses territórios sob seu domínio, né? Aí, sempre lembrando, a hegemonia é a ideia de se sobrepor, né, de ter da supremacia, né, de se colocar melhor do que os outros, e eles utilizam os dois caminhos, né, seja através da cultura, seja através da sua força militar. Nesses processos colonizadores, eles usaram as duas coisas. Mas aí, voltando com a ideia de que era nas colônias que eles pegavam ali, né, retiravam, saqueavam mesmo esses lugares, retirando suas riquezas para levar para a Europa,
É ali que a Europa consegue realizar o que a gente chama de acumulação primitiva do capital. Então, eu queria que a gente pensasse juntos nessa expressão. Pensem, ó, acumulação primitiva do capital. O que é acumulação, pessoal? São muita coisas juntas, amontoadas. Acumular é juntar, né? Então, juntei. Primitiva. Algo antigo, né? Esse é um sentido para a palavra, uma coisa que é mais antiga. Vocês conhecem um outro sentido para essa palavra? Algo que veio primeiro? Tipo... Algo que veio primeiro, isso mesmo. Então, juntei, né, acumulação primitiva, eu juntei primeiro. E capital. Esse capital aí, eu já adianto para vocês que não é capital de país, nem capital de estado. O que é esse capital, então, que está sendo acumulado primeiro? Dinheiro, professora. Dinheiro, isso mesmo. Então, capital aí de capitalismo, né? Então, acumulação primitiva do capital. O primeiro dinheiro que a Europa conseguiu juntar, certo? Acumulação primitiva do capital. O primeiro dinheiro que a Europa juntou. Então, a Europa juntou o dinheiro que ela roubou das suas colônias, certo? Tudo bem essa ideia, gente, da acumulação primitiva do capital? Sim. Sim. Ok, então vamos retomar aqui, vamos seguir, né? Bom, então esse processo, né, da acumulação primitiva do capital, que se desenrola aí a partir dessa apropriação das riquezas das colônias. Esse dinheiro, primeira riqueza que a Europa junta, ela serve para financiar alguns processos que vieram depois na história, sendo talvez o mais importante a primeira e a segunda revolução industrial. Quando acontecem as revoluções industriais, junto com esse processo, acontece a implementação do capitalismo industrial. A gente, então, na verdade, aprende a... não é que a gente aprende, vamos dar a explicação. A gente muda a maneira como a gente se relaciona com a produção daquilo que a gente precisa, né, dos itens que a gente consome, e a gente muda também a relação de consumo. Né? Antes de existirem máquinas produzindo produtos em série, tudo aquilo que a gente precisava, então se eu precisava de uma roupa, de um sapato, de um armário, de um, sei lá, de uma mesa, eu tinha que procurar uma pessoa que fizesse isso de maneira manual, né? Era quase não, era um trabalho artesanal, né? Com a vinda, com o surgimento das indústrias, existe uma fábrica que faz mesa, né? Então, assim, eu não preciso contratar um artesão para fazer a mesa para mim. Já tem uma indústria que produz isso, eu só preciso ir no lugar onde aquilo vende e consumir a mesa, né? E assim com todas as coisas que as pessoas precisavam naquele momento. Então, muda a relação que a gente tem com o consumo. Fica mais fácil consumir as coisas. E ficando mais fácil consumir as coisas, a gente vê aí a implementação do capitalismo baseado na produção. Tá certo? Outra coisa que acompanha, né, as revoluções industriais, a implementação do capitalismo, é o período do neocolonialismo e do imperialismo. Olha só, pessoal, neocolonialismo. Esse neo aí quer dizer o quê? Alguém sabe? Nenhuma ideia? Geralmente, palavras que vêm acompanhadas aí desse prefixo neo, quer dizer que é alguma coisa nova, né?
Então, o neocolonialismo, ou seja, um novo processo de colonização. O neocolonialismo, ele vai acontecer no território africano e no território asiático, né? E a implementação dos impérios coloniais. Então, assim, esse processo, ele não foi um processo totalmente tranquilo, porque nesse período existia uma resistência dos povos que ocupavam ali essas terras. Então, assim, os povos africanos e asiáticos tentaram impedir que os europeus se apropriassem das suas terras e das suas riquezas. No entanto, quando esse processo começou, existia aí uma diferença técnica, uma diferença tecnológica, vamos dizer assim, entre os conhecimentos que os europeus possuíam e os conhecimentos que os povos africanos e asiáticos possuíam também. Principalmente quando a gente pensa na questão do armamento. Então, vamos imaginar, né, os europeus chegando lá no território africano, e o povo tentando impedir que eles entrassem. Vou dar um exemplo bem assim, simplório, tá bom? É a mesma ideia de, tipo, eles estão chegando lá e vão tentar impedir que os europeus entrem no território. Só que quando você olha para as armas, o povo africano está armado de arco e flecha, e os europeus estão chegando com um canhão. E aí, se a gente for parar para pensar, né, entre um arco e flecha e um canhão, que arma que acaba fazendo mais estrago? Canhão. E aí, eles estão vendo os europeus chegar com a arma dessas, vão olhar assim, poxa, é agora, eu vou encarar ou eu tento tentar levar com uma certa tranquilidade e aceitar esse domínio? Porque talvez se eu resistir demais, eu perco a minha vida também. Então, essa superioridade técnica, do ponto de vista aí dos armamentos em especial, acabou que facilitou para esse processo de apropriação dos territórios, porque não tinha como os povos originais desses territórios combater as tecnologias que a Europa já tinha naquele momento, tá certo? Até aqui, gente, tá tudo bem? Nenhuma dúvida? Tá sim. Pode continuar. Então, tá bom, gente. Vamos lá. Aqui é uma tentativa de representação das terras que estavam sob domínio, né, europeu. Então, assim, a Europa está aqui, né, onde eu estou passando o cursor, e todo esse restante, né, praticamente o mundo como um todo, era domínio europeu. Então, assim, óbvio, por países diferentes, mas todos esses territórios eram colônia da Europa. E então, assim, eles conseguiram se apropriar de de riquezas de muitos lugares, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa lá na ideia da acumulação primitiva do capital, né? Eles juntaram muito dinheiro, pensando no número de colônias que eles tinham. Então, de todos os lugares eles conseguiam carregar riqueza. Então, essa acumulação, ela foi muito expressiva, né? Bom, aí vamos seguir. Então, nesse período, a gente consegue notar que a influência da Europa no mundo, né, a hegemonia europeia, ela foi muito forte, né, foi muito grande. E isso, se perdurou essa influência, ela perdura até o século XX, né, porque os processos de descolonização africana e asiática, ou seja, os movimentos de independência
desses territórios que eram colonizados, eles passaram a acontecer só na segunda metade do século XX. Então, segunda metade do século XX, pessoal, é de 1950 em diante. Então, até 1950, tinha territórios que ainda não eram colônias da Europa. Então, historicamente falando, tipo, é um processo muito recente, faz pouco tempo que isso deixou de acontecer. A única exceção dessas novas colônias aí do neocolonialismo foi a Índia. A Índia declarou independência em 1947, tá? A influência europeia, ela também vai se estendendo pelo mundo, não só através desse processo colonizador, mas através de instituições, de leis, religiões, formas e sistemas de governo, línguas, artes, filosofia, ciências e tecnologias. A Europa ditava moda na maneira de se vestir, no modo de pensar e na educação formal. E a língua francesa era falada entre as classes sociais mais abastadas em diferentes países do mundo. Então, assim, a gente realmente viu que um monte de coisa que a gente usa nos nosso jeito de vida, né, na maneira de organizar a sociedade, nasceram na Europa. Agora, quando a gente fala da questão da educação formal, isso é um ponto interessante para a gente observar. O que a educação formal é ir para a escola, a faculdade e tudo mais. Então, nesse período em que a Europa era hegemônica, era muito comum. Peraí, antes de eu falar isso. Eu falei aqui, classes sociais mais abastadas. Alguém sabe dizer o que significa uma família abastada ou classe social abastada? Uma classe mais baixa? Não. Alguma ideia? Outra ideia, na verdade? A classe mais rica? A classe mais rica, né? Então, as classes sociais abastadas são aquelas, a classe social que é mais rica, que tem mais dinheiro. Então, assim, pensando nessa questão, era muito, era assim, sinal de status social, sinal de riqueza, quando você conseguia mandar seus filhos para estudar na Europa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui no Brasil. Vocês já estudaram, né, em outros momentos, que a gente teve um período na nossa história em que o Brasil foi um grande produtor de café e que a nossa economia se baseava nessa exportação, na exportação desse produto, né? Então, quem trabalhava com café, né, as famílias que tinham fazendas de café, os cafeicultores, ganharam muito dinheiro nesse período, então se tornaram famílias muito ricas. Durante o período cafeeiro, os donos de fazenda, né, os chamados barões do café, enviavam seus filhos para a Europa para poder estudar, né? A ideia de se formar doutor, né? Muitos iam para a França estudar e voltavam formados em direito. A maioria deles ia estudar fora e voltavam formados em direito, voltavam advogados, né? Doutores da lei, como se dizia naquele período. E era um sinal, assim, mais ainda de riqueza, quando esses filhos voltavam falando francês. Falar francês, né, era um sinal de que aquela família era muito rica. Então, era uma coisa, digamos assim, era um objeto de desejo no período cafeeiro que seus filhos fossem estudar fora do Brasil, em especial na França. É um negócio interessante, porque quando eu falo aqui filhos, pessoal, é filhos mesmo, eram os homens que iam para a Europa, né? Porque as filhas mulheres, o objetivo era que elas aprendessem a ser boas donas de casa, para poder formar boas famílias depois. Então, quem ia para a Europa estudar eram apenas os filhos homens. As filhas mulheres ficavam por aqui mesmo, tá certo? Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, vamos lá.
após a Primeira Guerra, né, como eu já tinha falado lá no comecinho, a Europa se fragiliza e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão começando a expandir, né, as suas influências por conta da grande industrialização que o país passou. Então, os Estados Unidos eram um país super industrializado nesse período, estava ganhando muito dinheiro com isso, e aí, né, com o processo do enfraquecimento aí europeu, os Estados Unidos começam a ocupar esse lugar que está deixando, que a Europa deixa vago, vamos dizer assim. No entanto, mesmo a Europa não exercendo mais a mesma hegemonia, né, que exerceu durante tanto tempo, nós sabemos, né, que até hoje o que acontece na Europa é de extrema relevância para o restante do mundo, né? É muito relevante quando a gente pensa que muitas coisas que são produzidas lá, muitas coisas são produzidas e muitas coisas que a gente reproduz saem da Europa. Então, mesmo ela não sendo hegemônica, ela continua muito relevante. Talvez um exemplo mais recente que a gente possa se utilizar é justamente a corrida pelas vacinas, né? Existem universidades e laboratórios europeus que trabalharam muito para o desenvolvimento de uma vacina. Tanto é que uma dessas universidades, né, a Universidade de Oxford, que fica no Reino Unido, estabeleceu parceria com uma instituição brasileira, a Fiocruz, para poder testar e depois a Fiocruz vir a produzir essas vacinas também. Então, a gente não pode descartar essa relevância, né? A Europa ainda é muito importante no cenário internacional, né? Mesmo ela tendo perdido espaço aí para os Estados Unidos. Tudo bem? Gente, ó, vocês sabem, né? Se tiver dúvida, por favor, porque eu vou emendando a explicação aqui, mas se alguma coisa vocês não entenderem, por favor, me pare e pergunta, tá? Sem ficar com dúvida, por favor. Bom, vamos lá. Peraí, acho que eu fiz alguma coisa errada. Ah, não, tá tudo certo. Vamos lá. Bem, agora é a parte que a gente vai entender como de onde vem o título do texto, né? A ideia de que a Europa inventa aí o Oriente e o Ocidente. Bom, primeiro, a gente tem que ter claro essa ideia de que Oriente e Ocidente, na verdade, tem a ver com a questão de localização dos pontos cardeais, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, e que isso é muito anterior ao período em que a Europa se torna hegemônica. Essa ideia de Oriente e de Ocidente, os primeiros registros dela surgem lá no século III a.C., né? O Império Romano se utilizava dessa ideia para separar o território que fazia, né, que fazia parte ali do Império. Então, cada território conquistado, eles eram aglutinados ali, ficavam sob a égide do Império Romano, e, na verdade, eles separavam, né, para poder ficar mais fácil administrar esses territórios, eles separaram as terras em Oriente e Ocidente, tá? E só que essa ideia de Oriente e Ocidente, ela vai ganhar mais força e vai se consolidar no período das grandes navegações, tá? É importante que a gente faça uma ressalva aqui. Durante as grandes navegações, a cartografia, que é a ciência que elabora os mapas, né, estuda e elabora mapas, ela se desenvolve muito, né? Durante as grandes navegações, foi possível mapear partes desconhecidas no mundo até então. Tanto que existem mapas que a gente, às vezes, se depara em materiais de vocês. Eu lembro que tinha, acho que no sétimo ano, no caderno do aluno, tinha
alguns mapas onde a América ainda não aparecia. Por quê? Porque antes do período da chegada, né, dos europeus na América, eles não sabiam que essa terra existia. Então, se eles não conheciam, não tinha como eles fazerem mapa, né? Porque o único jeito que a gente poderia representar territórios seria realmente fazendo o que a gente chama de trabalho de campo, que é ir até o lugar, conhecer aquele território, identificar suas formas, para depois transpor para um mapa, tá certo? Então, como durante as grandes navegações, os europeus chegaram a diversos territórios que eles não conheciam, os mapas foram ficando enriquecidos durante esse período, porque a cada lugar que eles chegavam, eles conheciam, organizavam expedições, conheciam o território, e esse território conhecido era transposto para os mapas. Então, esse período foi um período muito importante para o desenvolvimento de mapas e de inclusão desses territórios, né, que até então não eram representados. Com isso, essa ideia de Oriente e Ocidente, e, na verdade, outros instrumentos de navegação mesmo, né, de orientação, são melhorados e aprimorados durante esse período, tá? Bom, dentro disso, a gente tem uma pessoa em específico, né, um cartógrafo europeu, cujo nome era Gerard Kremer, mas que ele ficou conhecido como Mercator, tá? O Mercator, ele foi a primeira pessoa que propôs um planisfério, né, que é o que a gente chama de mapa mundi, e aí ele fez uma escolha para poder construir esse mapa mundi, né? Ele fez isso em 1596, então no finalzinho aí do século XVI, auge, né, das conquistas europeias. Por que eu digo que ele fez uma escolha? Vejam só. Apesar, né, do que andam dizendo por aí, o nosso planeta, ele é arredondado. Ele está mais próximo da ideia de uma esfera, certo? Então, sendo algo arredondado, a gente consegue estabelecer onde alguma coisa começa e outra termina, numa coisa que é redonda? Ou eu consigo falar onde é o meio? E aí eu peço para vocês pensarem. Pensem, sei lá, numa bola de futebol. Eu consigo marcar na bola de futebol onde é o meio dela? Não. Sim. Não ou sim? Eu acho que sim, mas é Eu complicado. também acho que sim. Então, eu queria, então, que vocês que colocaram sim, eu entendi alguém, desculpa, eu não estava vendo vocês, porque eu estava com o texto aberto, mudei agora. Ouvi um sim, mas é complicado, e mais alguém falou que sim. Eu Vocês falei que conseguem? sim. Então, Isa, você conseguiria explicar para a gente como que eu acharia o meio de uma bola de futebol, por exemplo? Ué, tem que ver quanto que ela mede assim em volta, aí depois pega na metade e fura, ué. Aí depois corta, eu acho. Olha, talvez geometricamente falando, isso que você colocou faz sentido, mas vamos imaginar que a gente não pode, a gente não vai cortar a bola, a gente não tem como fazer isso. Eu tenho que deixar a bola inteira. Sem eu fazer nenhum tipo de marcação, eu consigo falar onde que é o meio da bola? Certinho, eu acho que não. Aí eu já começo a dificultar um pouquinho, né? Então, essa ideia, essa dificuldade que eu quero que vocês consigam entender quando a gente pensa na hora de representar o nosso planeta, que é arredondado, numa folha de papel que é plana. Então, como que eu faço para desenhar os territórios, né? Por onde que eu começo?
o que seria, o que estaria representado no meio da folha, o que estaria representado mais para os extremos dela. Isso é um problema da cartografia. É um problema muito sério, porque quando a gente tenta transpor o que está numa esfera para algo que é plano, a gente tem alguns problemas de distorção, então muda formato de território, muda tamanho do território, e então isso acaba dando algumas distorções, fica complicado, certo? E aí, todo mundo que tenta representar a Terra tinha que encontrar um jeito de resolver essa questão, essas distorções. Melissa levantou a mão, pode falar. Então, professora, se eu não me engano, tem um desenho que eles têm. Tem um negócio assim na Terra. Não tem para dividir a Terra? Tem um desenho, eles fez um desenho. Acho que você está falando, Melissa, das linhas imaginárias, não? É, isso daí. Tá. Isso, a questão das linhas imaginárias é uma proposta cartográfica para ajudar a gente a tentar se localizar. Então, assim, as linhas, elas ajudam. Mas justamente por isso, a gente precisou encontrar um jeito de organizar. E aí alguém teve a ideia, falou, vamos cruzar um monte de linhas sobre a superfície da Terra que vai ajudar a gente a fazer isso. E aí existem duas linhas que são as que a gente está mais acostumado, né? Que é a linha do Equador, que separa os hemisférios norte e sul, e o meridiano de Greenwich, que separa em leste e oeste. Mas a gente vai falar dessas linhas ainda com um pouquinho mais de detalhe. Mas pensando aqui no problema, né, dessas distorções. Então, quando o Mercator foi pensar nesse processo, ele fez uma escolha. Ele escolheu representar o território da Europa no meio e no alto do mapa. Eu até vou parar de mostrar o texto para vocês, eu vou mostrar um mapa do Mercator para vocês entenderem o que eu estou falando. Espera aí. Acho que agora já está aparecendo, né? Então, esse mapa aqui é o mapa do Mercator. Foi ele que pensou nessa maneira de representar os países, né, os continentes. Então, sendo a Terra redonda e a gente não podendo afirmar que o meio da Terra é determinado ponto, né, não tem lá um marcador que fala, sei lá, essa ilha aqui é exatamente o meio da Terra, o Mercator fez uma escolha. Ele escolheu representar a Europa no meio e numa parte mais alta do mapa. A gente está falando que ele fez isso aqui em 1596, no auge das grandes navegações, ou seja, no período em que a Europa estava se consolidando como uma região hegemônica do mundo, onde ela estava realmente, através aí desse processo de invasão e apropriação das terras, se colocando, né, como superior ao restante do mundo. Quando o Mercator escolhe representar a Europa no meio e no alto, ele está querendo passar uma mensagem para a gente. Então, veja, ó, os territórios que foram colonizados, a América está ao sul da Europa, a África está ao sul da Europa, a Oceania está ao sul da Europa. Então, grosseiramente, dá para falar que a Europa está por cima e as suas colônias estão embaixo da Europa. O que será que ele quis dizer com isso? Alguém tem alguma ideia? Ele é superior. Que ele é superior, que a Europa é um povo superior. Porque, veja, vamos supor, se a gente estivesse fazendo mapa, se nós, brasileiros, estivéssemos fazendo mapa,
a gente poderia muito bem ter escolhido o Brasil para ficar no meio do mapa, não poderia? Ou não? Poderia. Poderia. A Terra é arredondada, eu estou falando para vocês que não tem como a gente falar, ó, esse lugar aqui é o meio da Terra. Então, na hora de fazer uma representação, a gente poderia muito bem escolher o Brasil como centro e organizar os demais territórios a partir do Brasil. A gente poderia fazer isso. Então, o que o Mercator fez foi uma escolha e uma escolha consciente. Ele escolheu representar a Europa, sim, para passar esse recado. A Europa é superior a todos os outros lugares, principalmente superior às terras que eles colonizaram. Certo? Essa ideia de colocar a Europa no centro tem um nome. É o eurocentrismo. Tá certo? É a Europa não só no centro do mapa, é a Europa no centro do mundo. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Então, eu vou colocar no chat essa definição, gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês, tá bom? Então, o eurocentrismo quer dizer a Europa no centro do mundo, certo? Como instituição aí maior, sendo centro, se considerando melhor, superior, né? E essa ideia da superioridade está atrelada a um outro conceito, que aí eu vou voltar, que aí eu voltarei aqui para o texto para a gente trabalhar o segundo conceito que está associado ao eurocentrismo. Que é o etnocentrismo. Então, se eurocentrismo, né, é a Europa no centro, etnocentrismo seria o quê, pessoal? Vamos pensar na palavra. É Etnocentrismo. questão da ética? Fala alguma coisa da ética? Não é ética. É uma outra palavrinha aí. Eu vou escrever ela no chat para vocês verem, ó. Etnocentrismo. Se a gente tivesse que separar essa palavra em duas partes, como que a gente separaria? Centrismo e etno. Isso, centrismo e etno. O centrismo a gente já viu do eurocentrismo, que é alguma coisa que está no centro. E esse etno aí seria do quê? Etnia. Etnia. Etnia, pessoal. Vamos pensar. Etnia, a gente geralmente fala de etnia quando a gente está falando de um povo que tem ali seus costumes, sua religião, o seu território, a sua língua, enfim. É um povo que tem as suas características. E então, a gente classifica como etnia. Etnocentrismo, a gente está falando que tem uma etnia que está no centro, certo? E a mesma ideia, uma etnia que está no centro do mundo. Quem era essa etnia que estava no centro do mundo? Europa? O povo da Europa. O povo na Europa. Então, os europeus eram o centro do mundo. Os europeus era a etnia que se considerava superior ao restante dos povos existentes no mundo. Certo? Ficou claro isso aqui, gente? Essa ideia do eurocentrismo e do etnocentrismo? Ficou. Então, a mesma coisa, eu vou colocar no chat para vocês anotarem a definição de etnocentrismo.
certo? Então, o etnocentrismo está ligado a essa ideia de que eles são, né, o povo aí é superior e eles são o centro do mundo. Esqueci de colocar aqui também. Eles são o centro do mundo. Então, é muito louco a gente pensar nessa perspectiva de que eles tinham tanta certeza que eles eram incríveis, né? Era o floquinho de neve, que eles criam todo um conceito para justificar, né? Porque no fim das contas, essa ideia, ela justifica os processos de colonização. É meio que falar assim, eu tô chegando e me apropriando desse território e escravizando essas pessoas porque elas são inferiores a mim. Eu sou melhor que eles, então tudo bem se eu fizer isso. É muito... é absurdo, né? Na verdade, a gente entender que isso aconteceu e que isso era um processo natural. É isso que é o mais louco, é entender que as pessoas acreditavam que tudo bem se apropriar, principalmente a ideia do escravizar as pessoas, porque eles tinham certeza de que todo mundo estava ali para servir o europeu. Isso é uma coisa muito absurda, né? E é um olhar carregado de preconceito, né? Totalmente carregado de preconceito. Porque dessa ideia mesmo de achar que eram menos pessoas do que eles, os próprios europeus. Que os demais povos não eram gente como eles eram. É um negócio absurdo, surreal. É importante também que a gente tenha claro a projeção do Mercator é muito usada aqui no Brasil. E não é por acaso que a gente acabou aprendendo e considerando, né, o mapa mais correto, vamos dizer assim. Porque, na verdade, nós somos colônia da Europa. Então, o processo de colonização deixou várias marcas. E a escolha por usar essa projeção, por usar o mapa do Mercator, é só mais uma marca desse processo colonizador. A gente aceitou essa versão, aí, essa representação do mundo como a representação correta. Tanto é que quando a gente é apresentado a outros mapas que fogem um pouco dessa organização, existe um estranhamento, né? A gente acha estranho olhar, por exemplo... Tem uma representação que é até o símbolo da ONU, né? Que eles partem da Antártida como centro. A gente olha, a gente fica meio perdido, a gente consegue identificar de primeiras vezes os pontos do mapa. Porque quem fez essa projeção escolheu um outro ponto para ser o meio do mapa. E aí aquilo nos confunde porque a gente está habituado com essa versão do Mercator. Então, vamos dizer que eles fizeram o trabalho direitinho, né, de fazer com que a gente aceitasse isso como o padrão, como o certo, vamos dizer assim, o correto, né? Bem, aí eu falei para vocês que a gente ia falar do meridiano de Greenwich, né, que é uma das linhas imaginárias. E aí a gente também vai entender que é outra maneira da Europa se colocar como o centro do mundo, como eurocêntrica, tá? Em 1884, então aí, mais para o final do século XIX, lá na capital dos Estados Unidos, aconteceu a Conferência Internacional do Meridiano, tá? E foi ali que foi decidido que o principal meridiano, né, que ia ser ali de onde a gente ia contar os fusos horários, que a gente ia separar, né, leste-oeste. Foi nessa convenção que foi decidido que o meridiano seria esse meridiano que a gente chama hoje de Greenwich. E, na verdade, esse meridiano, ele passa, né, pelo Observatório Astronômico de Greenwich, que é uma cidade
da Inglaterra, que é super próxima a Londres. E quando eles escolhem essa cidade e dá o nome da cidade para o meridiano, fica muito clara essa ideia de supremacia inglesa, no caso, né? Porque eles eram uma grande potência naval, então a questão das navegações, e era uma grande potência econômica. A gente está falando no final do século XIX, já tinha rolado a Revolução Industrial. Então, a acumulação ali, né, os lucros gerados pelo capitalismo industrial, eles eram crescentes, né? Então, por todo esse contexto, potência naval, potência econômica, foi escolhida, eu ia falar excluído, foi escolhida uma cidade inglesa para dar o nome ao meridiano. Melissa, pode falar. Não tem nada a ver com a aula, professora. Eu só queria saber se é para copiar esse negócio aqui que eu tô printando para copiar. Esse texto, Melissa, ele já foi compartilhado no grupo da sala. E eu vou colocar também, como eu disse para vocês, eu vou passar o código e vai estar lá no Google Classroom também. Os materiais de aula eu vou sempre colocar lá também, tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Por nada. Bom. Então, assim, de novo, na ideia de que não existe um meio da Terra. A gente poderia ter escolhido outros meridianos que passam por outros lugares para ser o meridiano zero. Não é verdade? A gente está falando de uma coisa arredondada, as linhas elas têm a mesma distância uma da outra, então poderia ter sido escolhido um outro meridiano em um outro ponto do mundo. Só que quando se escolhe o Greenwich, só realmente reforça essa ideia de que a Europa era o centro do mundo, de que a Europa era superior aos demais países do mundo. Certo? Parece bobeira, gente, mas nesse momento isso foi muito significativo. E veja, a gente fala e a gente usa isso até hoje. Então, assim, eles foram muito, foi muito sagaz fazer isso, né? Então fica muito claro, né, que a expressão, né, da relevância europeia nesse período. Eu Certo? acho, professora, que eles poderiam escolher um ponto, tipo, no meio do mar, sabe? Aí nenhum nem outro, sabe? Mas aí que tá, Melissa. Tem parte dos oceanos que fazem parte do território também. Então, assim, talvez não desse muito certo também por isso. Mas é bem isso, a ideia de representar, né? De falar, olha, tá passando por aqui, a gente é mais importante que o restante do mundo. É só mais um exemplo de como isso aconteceu, né? E aí, gente, para a gente finalizar, estamos terminando essa primeira parte dos estudos da Europa, vem essa ideia do orientalismo e do ocidentalismo, né? Então, a visão que o Ocidente criou dos povos do Oriente é chamado de orientalismo. E esse orientalismo é marcado desde períodos históricos aí anteriores ao nosso, por imagens distorcidas e preconceituosas, desconsiderando muitas contribuições culturais e científicas que o Oriente proporcionou para a gente. E aí, vamos conversar um pouco. Se vocês conseguem me dar algum exemplo de uma tratativa que não seja muito adequada quando a gente fala de um povo do Oriente? Vocês conseguem me dar algum exemplo de uma situação de preconceito ou de desprezo em referência a algum povo oriental? O nosso próprio país. Desenvolva. Eles
ou atrair a atenção, tipo, dos índios com alguma coisa, ou eles pegavam a força. Os índios não estavam querendo muito aquela coisa, às vezes, aí eles foram lá e pegou a força. Tá. Mas a gente vai fazer um recorte, porque geograficamente falando, a gente está no Ocidente. Então vamos pensar nos países que estão a leste da linha de Greenwich. Vocês conseguem pensar em algum exemplo? Pode ser exemplo atual também, pessoal. Não precisa ser nenhum exemplo histórico, não. Primeira coisa, vocês sabem me dizer um povo do Oriente? Melissa, você quer falar? Sim, professora, eu pensei, mas eu achei melhor não falar, não. Ué, pode falar sim, ué, a gente está discutindo. Não, é que eu acho que... Só que, assim, acontecia dentro do país com as próprias pessoas, entendeu? Uhum. Acontece também. Mas aqui a gente está tentando entender essa questão aí do orientalismo. Então eu vou repetir a pergunta. Quem são os povos do Oriente? Povo do Iraque, Irã, coisa, não é? Essa região é a região que a gente chama de Oriente Médio. Então, são povos do Oriente. Quem mais? Tem a China, gente do céu, tá mal em geografia. A China é um povo do Oriente, né? Os chineses são um povo do Oriente. Quem mais? Japão? Japão. Quem mais? Coreia. Paquistão, professora? Não, Paquistão... Não sei se... Eu não entendi, Melissa, qual você falou. Nada não. Então, as Coreias, a Índia, né? São todos povos do Oriente. A região ali da Indonésia. Então, toda essa galera são povos do Oriente. Aí vocês conseguem, então, agora que a gente, né, deu alguns exemplos de quem são os povos do Oriente, vocês conseguem me dar algum exemplo de uma visão distorcida do povo ou da sua cultura que a gente tem sobre eles? Ninguém, gente. Nenhuma ideia? Por exemplo, vamos imaginar que entrasse aqui agora na nossa sala de aula um homem vestido com túnica, com um turbante na cabeça, com uma barbona comprida, né? Uma imagem aí típica dos povos do Oriente Médio. Vocês acham que ia surgir algum tipo de piadinha a respeito dessa pessoa? Ih, Que tipo de piadinha? Brum. Boom é um jeito, né, de resumir a piadinha. Os homem-bomba, né, dona, que fala. Exatamente. A gente, aqui no Ocidente, principalmente aí depois de alguns... acho que essa ideia, essa visão, ela se reforça depois do 11 de setembro de 2001. De olhar aí para os povos de origem, né, muçulmana, que tem toda essa vestimenta e tudo mais, de chamá-los de homem-bomba, e as mulheres que usam véu, usam burca, mesma coisa, mulher-bomba, né? Tanto que essas pessoas que habitam, a gente tem alguns imigrantes aqui, né, o povo da Síria e de outros países dessa região do mundo, relata-se muito que aqui existe um preconceito muito forte em relação a eles nesse sentido de pensar que eles são terroristas. Então, assim, óbvio, a gente teve um episódio importante na história da humanidade onde pessoas de origem do Oriente Médio provocaram um grande atentado terrorista. É verdade, aconteceu. Só que quando a gente fala que todo mundo que vive no Oriente Médio é terrorista,
a gente está tendo uma visão que entra dentro aí do orientalismo, uma visão distorcida da realidade, certo? Então, a gente tem um exemplo agora. Pode falar, Melissa. Eu acho que isso não é só no Brasil, porque isso foi uma coisa que mexeu no mundo todo. Então, tanto, sei lá, se eles for para os Estados Unidos, isso também vai acontecer. Entendeu? Não é só o Brasil que é um país muito, assim, meio preconceituoso. Não, gente, eu dei um exemplo aqui usando a Lá do gente, Oriente. né, para a gente poder começar a conversa. Mas essa ideia do orientalismo, ela é construída nesse mesmo período em que a Europa era hegemônica. Então, esse olhar não foi a gente que inventou isso. Isso já é uma relação com os povos do Oriente que ela perpassa por vários países. A gente meio que vai na onda, entendeu? Você está correta, Melissa, não é só no Brasil. Inclusive, isso não começa aqui, começa por outros povos. No caso aqui, a gente está falando da visão europeia da coisa. Só que essa visão, a gente volta lá, é a mesma ideia do que aconteceu com o mapa. Como a Europa acaba colonizando muitos lugares, essa visão preconceituosa também acaba se transferindo nesses processos de colonização. Entende? Então, ó, eu dei esse exemplo aí dos povos do Oriente Médio. Vocês conseguem me dar algum outro exemplo agora? Depois do meu exemplo, alguém conseguiu pensar em alguma coisa? Giovana levantou a mão, pode falar. Ô, dona, ó, eu tenho uma pergunta, mas não é muito a ver com esse assunto. Tava perguntando assim, se é verdade que o México não gosta dos brasileiros. Olha, até onde eu sei, não existe nenhuma rixa, não, entre Brasil e México. Entre internet, sim, professora. Na internet? Sim, eles chamam nós de macaco e nós chamamos ele de chupate ao manhenho. E que é isso aí que vocês chamam? Eu não ouvi isso. É o meme que eles têm lá. Ah, tá bom. Eu vou Um exemplo. falar do ponto de vista geográfico. Até onde eu sei, não tinha, mas agora vocês estão me contando que existe uma rixa na internet que talvez aí eu esteja desatualizada. Não estou sabendo dessa treta. Eu sei que, assim, o brasileiro gosta de tretar com o povo português. Eu sei que recentemente teve uma treta com os italianos na internet. Mas o México, vocês estão me contando agora. Eu não estava sabendo, não. Mas, assim, vamos pensar, né, pensando nas características dos povos, não tem. Se tem essa coisa na internet, é uma coisa mais recente, tá? Bom, alguém conseguiu pensar num exemplo diferente, gente, sem ser esse do Oriente Médio? Júlia, pode falar. Professora, peraí, deixa eu procurar uma forma de explicar. Quando falam, tipo, o mais recente assim, quando falam que pessoas asiáticas que têm o olhinho mais puxado falam que vão trazer o vírus pra gente, fica com esse preconceito de chegar até perto de uma pessoa asiática dizendo que ela vai dar o vírus pra gente. Isso é sim um exemplo, é um exemplo horrível, mas é um exemplo, né? Quando a gente ouve as pessoas dizendo o vírus chinês, gente, o vírus é um vírus que rodou o mundo inteiro, não é vírus chinês, né? Então, sim, associar uma doença a um povo específico também é um exemplo desse orientalismo, dessa visão preconceituosa. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, já que vocês estão um pouco mais tímidos. Quando a gente ouve as pessoas falando que não vão tomar a vacina porque a vacina é chinesa, a gente também está tendo essa mesma visão. É muito louco pensar, porque muito do que a gente consome, muito, mas muito mesmo, coisas que a gente adora e não vive sem, saem da China. Se a gente fosse boicotar, não vou mais usar produtos da China, gente, a gente ia andar pelado, a gente não ia usar celular, não ia usar computador. Porque nós estamos falando
da segunda economia do mundo. Eles só perdem para os Estados Unidos, eles são a indústria do mundo. Do mesmo jeito que o Brasil é a fazendona do mundo, que a gente fica plantando comida para os outros, a China é a grande fábrica do mundo. A gente consome muita coisa que eles produzem. E aí eu escolho não tomar a vacina, porque a vacina foi fabricada na China. Ah, gente, é uma visão preconceituosa, sim, né? Assim como a ideia de associar a doença a um povo. Giovana, pode falar. Ô, dona, aí também tem um exemplo de hegemonia, né, que a senhora falou. Tanto que os Estados Unidos, ele tem... a gente usa mais os produtos deles, né? Só que a China está quase alcançando os Estados Unidos. Eles também usam bastante coisa da China. A China, tanto que assim, né, acredita-se que a China possa tomar o lugar de maior economia do mundo dos Estados Unidos em algum momento, e honestamente acredito que esse momento não está muito longe, né? Eles crescem numa velocidade muito grande, esse crescimento é muito, muito acelerado, cresce mais do que qualquer outro país do mundo. Então, assim, um pouco também dessa necessidade de depreciar a China, talvez venha do medo da China se tornar a nova referência mundial. Pode ser também. Melissa, você está com a mão levantada, pode falar. Eu queria saber se adicionar um nome de um país a uma doença também é um tipo de preconceito. Por exemplo, ó, todo mundo aqui já ouviu falar, principalmente depois que começou aqui a pandemia, acho que já ouviram falar da gripe espanhola, né? A gripe espanhola foi a última grande epidemia antes do que a gente está vivendo agora. Morreu bastante gente e a doença se espalhou pelo mundo, né? A gente está aqui no Brasil, a gripe espanhola chegou também, vitimou muitas pessoas. E aí, o que aconteceu? Naquele período, cometeram esse erro de chamar de gripe espanhola. E aí, a mesma coisa, o mesmo exemplo que a Júlia trouxe para a gente aqui, da ideia de que a gente olha para o... Né, a gente não, né, mas as pessoas olham para um oriental e já falam, nossa, deixa eu sair de perto porque ele deve estar com vírus. Esse erro foi cometido lá no início do século XX, de associar essa doença a um povo. Então, aconteceu a mesma coisa. Os espanhóis também eram, né, deixados de lado, evitados, porque existia no subconsciente que a doença tinha a ver com a pessoa. E, na verdade, não, né, gente? A doença se espalhou devido à falta de higiene, a interação das pessoas. A gente é do mesmo, né? É uma doença respiratória, então, né, não lavou a mão, espirrou, limpou o nariz de qualquer jeito, depois pegou na mão da outra pessoa. Então, é assim que passa a doença. Não é o espanhol que trouxe a doença. Só que como surto, né, os primeiros registros aconteceram na Espanha, associou a doença ao povo. Então, é isso que quando a gente vê muitos cientistas falando isso, né, que a gente não deve fazer, porque a gente coloca um estigma naquele povo, entende? E, na verdade, não é culpa do povo, poderia acontecer em qualquer lugar do mundo. Então, isso é, sim, um jeito bem horrível de fazer a tratativa, né? Então, gente, tudo isso, né, para a gente poder ir finalizando aí o assunto e finalizando a aula, tudo isso a gente constrói, a Europa construiu para tentar realmente se reafirmar como superior, para conseguir a subordinação dessas terras e para manter essa relação de dominação, de poder e dominação, né, por povos dessa região do planeta. E essa ideia, ela perdura, né, até os dias de hoje. Quando a gente muda para a figura dos Estados Unidos, a gente tem aí o que aconteceu de novo, né, voltando aqui no pós-11 de setembro,
as invasões do Afeganistão e a invasão do Iraque são reflexo disso, dessa ideia de que esse povo era uma ameaça, e, na real, o que existia ali era um interesse explícito sobre as reservas de petróleo dessa região, né, era um interesse geopolítico, um interesse econômico que rolava ali, e não necessariamente a caça aos terroristas, que foi uma das desculpas dadas para que isso acontecesse. Então, assim, e a outra coisa que é importante a gente entender também, que o país hegemônico, ele tenta vender um discurso, né, de democracia, de liberdade, porém, essa democracia, essa liberdade, ela só vale enquanto isso está oferecendo alguma vantagem para o país hegemônico. Quando essa democracia, essa liberdade, ela passa a incomodar o país que está exercendo essa supremacia, isso muda um pouco. Se a gente pensar mesmo na própria situação dos Estados Unidos, não, peraí, vou voltar um pouquinho. Pensando realmente nessa questão, por exemplo, do que aconteceu no pós-11 de setembro, a gente começou a ter um olhar para essa região do planeta, no Oriente Médio, e tentando, assim, classificar e julgar muitas coisas que para a gente era diferente, né? E com isso fala-se muito da questão dos regimes autoritários que ocupam esses lugares. E um dos exemplos que se usa bastante é a questão do direito das mulheres, né? Porque as mulheres andam cobertas, elas não podem fazer um monte de coisa, e aí a gente acha aqui no Ocidente que isso é um absurdo, né? E que não poderia ter esse tipo de comportamento e tudo mais. Só que, assim, quando é interessante para o país hegemônico, eles apoiam esses regimes autoritários. E quando não é, eles não apoiam. Então, assim, um exemplo, é uma situação muito ambígua, porque é meio que, isso é do meu interesse, então eu vou fazer de conta que eu não estou vendo. Mas não, isso aqui não vai me prejudicar, então eu vou tentar falar que eles não podem agir dessa maneira. Então, seleciona, escolhe quem eles vão, né, fazer de conta que não está vivendo no regime autoritário, e aqueles que não, esse aqui, nossa, esse lugar precisa de democracia, de liberdade do povo. Então, meio dois pesos, duas medidas, sabe? Então, para um vale uma coisa, para outro vale outra. Os Estados Unidos têm um exemplo que marca mesmo essa postura estadunidense, é o que ele fez em relação às ditaduras da América Latina. Então, enquanto Chile, Brasil, Argentina, Uruguai passaram por ditaduras, o governo dos Estados Unidos apoiou os regimes militares nesses lugares. Existia uma conversa direta. Por quê? Porque era interesse dos Estados Unidos manter esses territórios da América de maneira subalterna, que a gente continuasse olhando para eles como superiores e nós na nossa posição inferior. Então, assim, eu faço aquilo que me dá na telha, aquilo que é do meu interesse naquele momento. E aí a gente vê o que dá. Então, gente, essa foi bom, primeira coisa, tudo bem até aqui? Tem alguma dúvida dessa última parte? Tá tudo bem, Dona. Beleza. Então, gente, é o seguinte, a gente finaliza essa primeira parte do estudo da Europa. Nós vamos, na próxima semana, a gente vai começar a falar de aspectos naturais, políticos e da população. Eu vou colocar agora, a aula está terminando agora, né, e aí vocês têm intervalo, então eu vou colocar o código da turma do Classroom lá no grupo do WhatsApp, para que vocês possam ter acesso, e eu já vou postar também uma atividade para vocês lá, tá? Aí eu vou colocar as instruções, até quando vocês podem entregar, e atividade referente a esse primeiro texto, esse primeiro assunto que a gente trabalhou, tá bom? No mais, gente, eu agradeço a participação de todo mundo. Eu vou interromper a gravação aqui, né, para eu não
esquecer.